Ellen, foi definido alguma ordem de fala? O mediador vai iniciar as conversas? Como vocês pretendem iniciar aí o processo? Ellen, você me ouve? Eu só estou preocupado com o horário que eu marquei um compromisso para as 12h15. Quem é o mediador dessa mesa redonda? Bom dia pessoal, bom dia a todos os participantes. Vamos então dar o início aqui à nossa mesa de discussões, né? Com o tema hoje os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. Todos estão ouvindo tranquilamente aí, o áudio está bom, a imagem. Podem colocar no chat se tiver alguma dificuldade aí de acesso, tá? Eu vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou o Silvano Malfatti, sou professor da Universidade Estadual do Tocantins, no curso de Sistemas de Informação, e a minha área de atuação hoje é desenvolvimento de aplicações para celular, games e realidade virtual. Vou pedir que também os outros participantes da mesa façam as suas breves apresentações. Podemos começar pela Leandra. Pode ser, Leandra? Pode sim. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Leandra Cavina, eu faço parte da equipe de TI da Uniteams
A minha área, sou mestre em propriedade intelectual e a minha área de pesquisa, ela foi trabalhada na área de evasão escolar, no ensino superior, com o uso de inteligência artificial para a gente poder tratar aí essa problemática da evasão escolar. E nós estamos aqui para poder aí unir, né, os conhecimentos para poder trabalhar aí nesse período que nós estaremos juntos. Pedro, você poderia se apresentar? Claro, bom dia. Meu nome é Pedro Nelson de Miranda Coutinho. Eu sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Sou pós-graduado em Filosofia da Educação e sou mestre em Direitos Humanos e Prestação Jurisdicional pela UFT. O microfone está fechado, Silvano. Temos mais um participante, é o Douglas. O Douglas, pode se apresentar? Ok, bom dia, meu nome é Douglas Cardoso, eu sou professor do Cefet Rio de Janeiro, campus Petrópolis. Sou cientista da computação, no caso, formado pela FRJ, também mestre e doutor pela mesma universidade. Com período de estágio, no caso, doutorado na Universidade do Porto, em Portugal. Trabalho exatamente, no caso, com pesquisas na área de inteligência artificial, no caso, machine learning, ampliado por reforço também. E sou professor de graduação do curso de Direito da Computação do Cefet RJ. Seja bem-vindo, então, aí, Douglas. Somos quase conterrâneos aí. Eu trabalhei no Laboratório Nacional de Computação, o LNCC, fiz mestrado lá. Olha só. Morei 3 anos em Petrópolis. Bairro que tem meu vizinho, então. Bom, pessoal, vamos então. Temos aqui várias áreas, né? Temos a área de sistema de computação, temos a área jurídica também representada aqui na nossa mesa redonda. Então, vamos iniciar as discussões aqui. Eu proponho nós começarmos falando, né, um pouco sobre o que é, de fato, a inteligência artificial, né? Será que isso é um monstro? Para quem não conhece, quem não é da área de computação, podemos entender aí que a inteligência artificial são programas, né, que tentam simular aí o comportamento humano, basicamente com uma das características mais interessantes, que é a de aprender, né, realizar o aprendizado, e quanto mais esse algoritmo, esse programa ele aprende, mais as decisões que ele toma são mais especializadas, são mais assertivas, né? E o que a gente pretende discutir hoje é se o tipo de impacto esses algoritmos, esses programas de inteligência artificial, eles vão causar hoje no mercado de trabalho, né? Então, já temos aí alguns casos em que realmente pessoas estão já sendo substituídas por programas, né, de computador. Então, acho que nós podemos iniciar aí falando um pouco sobre alguns estudos de caso ou situações em que cada um vivenciou e que pode trazer para a gente sobre como a inteligência artificial tem impactado no nosso mercado de trabalho. Podemos começar aí pelo nosso convidado, então, externo, o Douglas, né? Acho que é mais especialista na área, ele pode falar um pouco mais para a gente sobre esse assunto. Vamos delimitar aí um período de 5 minutos no máximo, aí a gente passa a palavra para o próximo, para senão todo mundo vai conseguir ter a vez de falar, tá bom? Douglas, a palavra é sua. Então, assim, esse assunto é um assunto muito interessante, por conta assim, como você já falou, né, Silvano, essa enorme abrangência de situações em que a gente tem aplicações de IA hoje em dia. É uma disciplina que, ao mesmo tempo que tem, assim, uma enorme fundamentação teórica, no caso, matemática computacional, ela também tem implicações hoje muito diversas e impacta a vida humana já como um todo.
Verdadeiramente, a gente tem hoje, assim, digamos, o que é assim, nosso dia a dia, mesmo onde a gente não percebe, a gente tem IA presente, a gente tem exatamente, no caso, esse tipo de atuação, assim, digamos, prática de sistemas, de programas, no caso, inteligentes, fazendo papel, no caso, que anteriormente era de seres humanos. Eu posso citar aqui aplicações, por exemplo, na área médica. Hoje em dia você já tem, por exemplo, alguns tipos de diagnósticos, por exemplo, são produzidos de maneira automatizada, através, no caso, de sistemas computacionais. Então, é muito natural, por exemplo, o que um médico aprende na sua formação, exatamente no caso do seu curso de graduação e por diante, ele, de certa forma, tenta identificar padrões com relação a sintomas que uma pessoa pode estar, exatamente, no caso, sentindo, algumas condições, exatamente, e a combinação dessas várias informações é o que leva o médico a produzir um tipo de diagnóstico. Olha, você está com febre, você está com dor de cabeça, você está com dor no estômago, então você deve estar com um problema assim, você pode tomar medicação assado. Você tem, exatamente, no caso, uma especificação de acordo com um conjunto de decisões, um conjunto, exatamente, no caso, de atributos que são ali considerados. E, de alguma forma, você consegue, então, pegar esse, por exemplo, um histórico de decisões tomadas por vários médicos e tentar, então, exatamente, no caso, perceber ali o que há de, assim, digamos, o que eles eventualmente fazem em comum em situações parecidas, por exemplo, o que eles podem receitar de medicação, o que foi eventualmente uma indicação, um diagnóstico que o médico produziu que foi um diagnóstico que foi correto, outro que foi um diagnóstico que foi eventualmente equivocado. Então, assim, a gente tem, por exemplo, nesse contexto de medicina, é possível você, então, tentar transmitir para o computador esse conjunto de experiências humanas, médicas, no caso, profissionais, de modo que o computador possa, então, de alguma maneira, reproduzir o que seria, então, um comportamento similar a esses que os médicos tiveram no seu dia a dia, na prática da sua profissão, né? Então, isso é uma possibilidade, por exemplo. Se eu fosse aqui, talvez, pensar em um contexto muito diferente, um contexto também, assim, também muito interessante, uma outra aplicação também bastante prática é, por exemplo, hoje em dia, o setor, por exemplo, do agronegócio. Você tem, por exemplo, máquinas, no caso, também, que fazem seleção de, por exemplo, frutas, de legumes, segundo a sua qualidade, por exemplo. Não, essa aqui é uma fruta que foi, por exemplo, machucada durante a colheita, por exemplo, tem algum tipo de defeito, ela não é uma fruta tão perfeita assim, tem algum tipo de falha, vou assim dizer, né, na sua produção, de modo que não seria um produto interessante de ser, de fato, vendido. Então, a gente tem, por exemplo, sistemas hoje computacionais que fazem esse trabalho de, visualmente falando, dado exatamente, no caso, por exemplo, uma cesta, uma coleção de laranjas, se capaz de identificar, esta laranja é uma laranja ruim, então uma garra vai automaticamente e pega aquela laranja e seleciona ela como uma laranja que é, digamos assim, não própria para venda, no caso, né, do produtor de laranja, e assim, seja de qualquer tipo de produto vegetal, né, assim, né, de maneira, sendo aqui mais abrangente um pouco. Então, também é uma outra situação em que a gente, novamente, tem esse feedback antecipado, né, com relação a gente tem uma noção do que são bons exemplos de laranjas que são realmente boas. A gente também tem, no caso, exemplos de laranjas que são ruins. A gente pode, então, de alguma forma, ensinar, né, entre aspas, para o computador, para um sistema, então, o que seria exatamente para que ele possa generalizar, entender, né, de alguma forma, esse conceito de que é uma laranja boa, uma laranja ruim, e assim, então, identificá-las e apontar essa é uma laranja que realmente é boa, essa é uma laranja que é ruim, e assim, então, essa seleção ser feita de maneira automatizada, o que, há tempos atrás, obviamente, era um trabalho que era feito por humanos, né, no caso ali, presente na produção. Então, assim, dei aqui 2 exemplos só, né, não poderia dar vários outros, assim, mas não vou me estender muito mais do que isso, até por conta do tempo, mas, assim, a gente tem verdadeiramente esses impactos o mais diversos possíveis hoje em dia, né, no mercado de trabalho, em todas as áreas de inteligência artificial, no caso, e é uma tendência que vai se manter aí para os anos vindouros, com certeza. Obrigado, Douglas. Opinião aí de quem trabalha efetivamente no desenvolvimento de programas, né, voltados para a inteligência artificial, é muito importante. E agora gostaria, então, de convidar o professor Pedro, né, para falar um pouco sobre
os impactos, né, que nós temos aí juridicamente dessas questões, né, e também no mercado, no próprio mercado de trabalho, na área jurídica, que temos aí, eu acredito que já alguns estudos de caso de inteligência artificial atuando, né? Então, professor Pedro, a palavra é sua. Obrigado, bom dia a todos aí. Assim, eu acho que o interessante seria fazer um histórico breve, bem breve, porque é interessante que nós pensamos em inteligência artificial e nos remetemos apenas ao século XXI. Mas tudo isso já vinha sendo pensado lá na metade do século XX, né? Para mim, assim, uma das coisas mais impactantes, eu era jovem ainda, tinha 12, 13, 14 anos, e li o livro de George Orwell, né, que é 1984, e aquilo foi impactante porque, assim, era final da década de 70 e o livro era 1984. Não se sabia o porquê da data ali, né, mas ele imaginou que nessa época nós já estaríamos passando o que nós vivemos hoje. Então, nunca foi tão atual um livro escrito em 1949. Uma coisa extremamente interessante isso, né? Eu achei isso muito... Então, isso foi impactante porque a gente não conseguia entender que as coisas funcionariam daquela maneira como ele colocou, e, na verdade, hoje funciona dessa maneira, porque nós vivemos sob a vista de todos, né? Era um Big Brother, né? E nós vivemos um Big Brother hoje. Isso é uma coisa natural, não é uma coisa anormal, né? Daí o Douglas falou de agronegócio. Quantos anos já se planta e se colhe com GPS? Não, a maioria dos tratores hoje não tem nem motorista. Na Europa, por exemplo, ainda na década de 1990, no final da década de 1990, se tiraram todas as cercas para se aproveitar todos os lugares para plantar, e aqui no Brasil começou a se fazer isso também, porque o trator ia colhendo e plantando pelo GPS, ou seja, não precisava mais de cerca, a divisão, as pessoas sabiam onde estavam e o trator ia fazendo tudo. Ele falou bem da medicina hoje, grandes empresas que trabalham com radiologia, por exemplo, tem a análise dos raios-x e das tomografias e tal, feitas em outros países, como a Índia, por exemplo. A Índia tem grandes empresas a Índia e a China, né? Grandes empresas de análise de radiologia, e feitas lá, são traduzidas e entregues aqui para as pessoas, né? Outra coisa que eu acho extremamente interessante é o celular, né? O celular é o nosso localizador. Então, ano passado, 2019, ou talvez em 2018, não estou bem lembrado, uma pessoa pegou 2 celulares, um ligado e outro desligado, no bolso, e saiu, salvo engano, por Washington. E caminhou lá, passou o dia, fez várias coisas, visitou museus e tal, e à noite ele pegou esses celulares e foi verificar até que ponto os celulares estavam dizendo a localização dele, né? E ele conseguiu verificar que o celular que estava desligado deu uma localização muito mais precisa que o celular que estava ligado. Ou seja, é o Big Brother, onde nós estamos com o celular, ele está identificando, dizendo o que nós estamos fazendo e tal. E outra coisa muito bacana, antes de entrar na parte do judiciário, é que há uns 2 anos atrás, ou 1 ano, 2 anos atrás, eu conversava com um amigo, fui a Brasília, né? Daí, nós saímos para almoçar e ele estava com uma barba grande, sabe? Daí começamos a falar sobre barba, ele falou que precisava cortar a barba e o cabelo, e papapá e tal. Já na hora do almoço, ele abriu o celular para olhar Instagram, alguma coisa, começou a aparecer propaganda de barbeiro, propaganda de salão de beleza, propaganda de shampoo. Ou seja, o celular ouviu que nós estávamos conversando, pegou o algoritmo barba, cabelo e tal, e começou a mandar automaticamente as propagandas, né? Então, isso é
A gente vive já esse mundo, um mundo que nós somos analisados em tempo integral. E entrando no judiciário especificamente, o judiciário teve uma mudança monstruosa. O paradigma do judiciário nos últimos 10 anos sofreu um tombo. Opa, me perdoem. Sofreu um tombo, na verdade, um verdadeiro tombo. O judiciário é outro hoje. Nós não temos nada a ver com o judiciário de 10 anos atrás. O estado do Tocantins, por exemplo, foi o primeiro estado do país a ficar 100% digital. Nós não temos mais nenhum processo físico de papel desde 2013. Em 2013, nós encerramos o último processo de papel, e hoje qualquer processo que entre, mesmo que seja um processo arquivado de papel, a pessoa pede o restabelecimento desse processo, e esse processo ele é digitalizado e colocado na rede de computadores, ou seja, nós não temos mais nada de papel, nada. Eu sou o gestor de sustentabilidade do Tribunal do Tocantins, né? E caiu bastante, então caiu bastante o uso de papel e tal, e nós estamos trabalhando nesse sentido, ou seja, além de trabalhar em cima de situações importantes de inteligência artificial, nós estamos trabalhando também, aproveitando essa brecha, essa deixa para trazer uma parte de sustentabilidade muito mais forte também para o Poder Judiciário do Tocantins. E assim, nós tivemos muita dificuldade, porque o pessoal da informática não entendia o que o pessoal do direito precisava, o pessoal do direito não entendia o pessoal da informática, estava havendo uma briga horrível. Daí, na época, eu pedi autorização para o então presidente, que era a desembargadora Jaqueline Adorno, conversei com o diretor de informática, e numa conversa eu falei para ele assim, eu fui bem simples, eu falei, olha, eu vou emburrecer na área jurídica para você me entender, e você vai emburrecer na área de informática para eu te entender, porque eu não entendo nada de informática, você não entende nada de direito. E nós vamos crescer juntos, porque eu tenho certeza que a gente consegue fazer tudo que é necessário. E assim foi, nós somos o primeiro estado, é uma coisa muito bacana aí, a ser 100% digital. Obviamente que tem alguns probleminhas aqui e ali, mas isso trouxe um avanço de rapidez na análise dos processos, assim, monstruoso, sabe? Então, a gente deve muito a informática, ao pessoal de TI, muito mesmo, muito respeito e muita admiração, porque sem eles nós não estaríamos na nova era. É isso aí. Obrigado. Obrigado, professor. Legal citar o livro, né? Inclusive tem alguns outros exemplos de filmes que nós assistimos aí na década de 80, 90, que projetavam certas situações tecnológicas que na época não eram viáveis, né? A própria teleconferência, videoconferência, né? Móvel, né? Você andar e conseguir transmitir imagem, som e movimento. Então, foram algumas projeções aí que filmes fizeram e hoje começa a se tornar realidade. É bem interessante essas questões, Sim. a gente chega até... Só assim, obviamente que talvez eu seja o mais velho, que eu tenho 56 anos, mas só um exemplo que eu dou, eu tenho um amigo de 94 anos, é muito amigo meu, ele é uma pessoa extremamente inteligente, ainda está lúcido, ele já está com um pouquinho de demência, né? Mas conversar com ele é muito bacana, porque ele traz da década de 20 a progressão do que houve no mundo, e é um verdadeiro absurdo. Ele vai comentando e vai trazendo, e ele abre o computador, ele fala no WhatsApp, então ele diz que isso é uma coisa muito bacana, sabe? Meu pai falava isso, né? Meu pai, se tivesse vivo, estaria com 105 anos, mas o meu pai dizia que quando era criança, ele dizia, nossa, o pessoal falava das televisões, né? E a gente ficava imaginando como é que vai aparecer uma imagem na televisão. E hoje nós falamos né? Eu vou falar de mim. Na eleição de 1994, eu trabalhava no interior do estado, aqui em Ponte Alta, um lugar que eu adoro, o TSE passava fax para a gente. Eu olhava aquilo e dizia, não é possível que esse negócio saia o papel aqui com o que eles estão... Aquilo, para mim, era uma coisa, assim, de outro mundo. Era muito bacana, sabe? Então, assim, são coisas que quem pôde vivenciar
hoje dá risada, mas é muito bacana. Desculpe, professor. Não tem problema, legal, eu gosto desses exemplos. Nós mesmos somos um pouco da geração 80, a gente já viveu uma grande mudança da conexão de escada, né? Eu comentar isso agora, sinceramente. Pô, cara, imagina esse senhor que viu tudo isso, né, cara? Sim. Tudo isso. Que tá vendo um carro hoje que anda sem motorista, né? Nossa, é verdade. Muito impacto. Sim. E aí, vamos aproveitar para chamar, então, a nossa convidada aí, a Leandra, que é mestre em inovação, né? Então, acho que a Leandra deve estar por dentro muito de coisas aí que a tecnologia e a inteligência artificial tem trazido no nosso meio. Então, Leandra, se você puder falar um pouco mais dessa área do impacto da inteligência artificial no mercado e das inovações que você tem estudado e visto, seria interessante para a gente começar a debater também algumas questões que eu vou fazer na sequência. Ok, gente, a minha câmera parece que não está funcionando, né? É um grande laranja. Gente, e assim, eu já mexi nela, eu tô achando que algum problema no Drive não tá funcionando. Gente de computação é assim, dá problema, ele vai lá e desmonta o computador inteiro e monta de novo, né, em 5 minutos. Oh, meu Deus, mas vamos lá. Vai lá, Leandra. Bom dia para vocês. E se a gente falar sobre a inteligência artificial, né, o seu Pedro ele já começou a colocar lá, né, desde os primórdios. Então, nós temos estudos, assim, desde o ano de 1956, onde um grupo de cientistas, eles começaram a trabalhar, né, sobre a inteligência artificial numa universidade. Então, a gente sabe que isso, assim, vem de muito tempo, e cada dia que se passa, a sociedade, né, ela está sentindo os impactos, né, dessa nova mudança. E isso é algo que a gente, assim, se a gente for parar e começar a pensar 5 anos atrás, muita coisa mudou, né? Então, nós temos, assim, grandes mudanças e que a cada dia a gente vem tentando se adaptar. Eu acho que os nossos filhos, vocês aí que estão dentro da universidade, eu acho que, assim, acaba se tornando um pouco mais simples do que a gente pega entre as pessoas mais antigas, né? Porque ela tem que se adaptar a esse novo cenário. Vamos tratar já diretamente em relação aos impactos, né? O que hoje a inteligência artificial ela tem impactado na sociedade. Então, nós temos pesquisas aí de empresas, né, que nem eu vou citar aí a Deloitte, que é uma empresa multinacional, que ela trabalha com grandes escritórios em vários países, e eles desenvolvem pesquisas para analisar o que o impacto hoje da inteligência, né, da tecnologia, dentro dos países e dentro da sociedade em geral. Então, o que nós temos? Né? Nós temos uma pesquisa que eles desenvolveram no ano de 2019 para estudar qual que é a preocupação, né, do impacto global do uso das tecnologias aí dentro do cenário do mercado de trabalho. O que a gente percebe? Né? A gente percebe o seguinte, que a cada dia as máquinas elas estão tomando, né, aí aquele trabalho que ele é repetitivo, aonde nós temos algo que é feito rotineiramente, então isso acabou-se tomando essa mão de obra que fazia esse tipo de atividade, já passou a ser executado por máquinas, por robôs. E aí o que cabe o profissional, né? Então, assim, nós temos que dançar a música conforme é o nosso cenário. Não adianta eu continuar querendo usar aquele celular lá de 3 anos atrás, que a gente já sabe que a tecnologia já está desatualizada. Então, cabe nós, profissionais, a começar a mudar o nosso contexto. Então, assim, a busca do conhecimento, ele passou a cada dia mais fazer parte do nosso mercado de trabalho. Então, coisas que eram praticadas há 1 ano atrás, então, assim, vamos colocar uma situação bem real a pandemia. Então, como que era a aula ministrada pelos professores?
dentro de uma sala de aula presencial e hoje num cenário pandêmico, onde todo mundo precisou se reinventar. Então, o profissional hoje, que ele não tem acesso a essa tecnologia, não busca o conhecimento, ele acaba ficando para trás, né? Então, isso é algo que, assim, então, aquele profissional que ele tinha somente uma especialidade, então eu vou me especializar em determinado assunto. Hoje não, hoje ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que conhecer várias coisas, e além disso, ele tem que ter a parte do lado da inteligência emocional. Então, assim, os líderes hoje, aquele líder ele tem que saber conversar com as pessoas, ele tem que saber lidar com os conflitos, porque aquele líder que é simplesmente, ele é aquele autoritário, que ele não dá abertura para os seus liderados, infelizmente o mercado de trabalho ele busca outro tipo de profissional. Então é óbvio que a gente sabe que a inteligência artificial, né, as máquinas, elas fazem um serviço rotineiro, mas aquela questão que você tem que tratar, essa questão interpessoal, isso a máquina ela não substitui. Então é onde entra essa questão da mão de obra, né, com esse novo conhecimento. Então é isso que faz a gente ser diferente de uma máquina, né? Então nós temos capacidade de trabalhar sobre pressão, trabalhar esse lado nosso da inteligência emocional, onde eu consigo me colocar no lugar do outro. E a máquina, ela não consegue. Por mais que o ser humano, ele faça aquilo que a máquina possa executar, mas isso que isso que a gente trabalha o lado nosso emocional, né? Essas múltiplas interdisciplinaridade, a máquina não consegue fazer. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Então, a gente tem que se requalificar e tornar um profissional que nós chamamos hoje, né, os super jobs, né? Então, assim, hoje a gente fala sobre super empregos. Então, assim, foi se tomando um novo redesenho hoje do potencial nosso do ser humano, né? Então, nós temos que mudar. E esse mudar é ser aquele super-homem. Então, a gente tem que conhecer de tudo e trabalhar esse lado nosso da inteligência emocional, onde o trabalhador, ele tem que, mesmo ele não sendo um líder, mas ele tem que ter esse lado dele desenvolvido, né? Então, isso que vai fazer ele ser ele ter a ser multitarefas. Ele faz aquilo que ele, além do conhecimento dele, ele desenvolve outras atividades, né? Que isso faz com que ele tenha um diferencial. E a gente partindo aí para o lado do conhecimento, né? Eu desenvolvi na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei bastante nesse cenário hoje, do cenário da educação superior, né? Que é o cenário hoje que nós temos aqui acredito eu, que o grupo nosso que esteja participando, né? Das universidades. Então, o que acontece? Hoje, no Brasil, a gente tem uma alta taxa de evasão escolar. Então, assim, os alunos, eles ingressam na universidade e eles, em determinado momento, ou eles ficam muito tempo dentro de uma universidade, ou eles desistem logo. Então, isso, para a educação superior brasileira, é um dos grandes desafios, né? Então, como que a gente vai ter profissional qualificado e trabalhando nesse novo cenário, né? Onde a máquina vem para poder substituir, teoricamente, que é o termo que é usado, né? Vai substituir os trabalhos hoje que nós conhecemos. Então, o ser humano ele tem que desenvolver, né? Quando a gente fala no ensino superior, é um degrau para que essa pessoa possa ser qualificada. Então, hoje, até no censo de 2018, o que o INEP ele coloca? Que o grande desafio hoje do Brasil é reduzir essa taxa, porque se ele reduzir essa taxa de desistência, o número de
de formados, ele dobraria no Brasil. Então, eu tenho uns números aqui que eu vou trazer para vocês verem quanto é assustador. Então, de acordo com o censo de 2018, os alunos que ingressaram no ano de 2010, 56,8%, eles desistiram do curso. Desses 56%, somente 5,3% eles conseguiram continuar os estudos, só que eles concluíram na média de 4 anos, eles concluíram em 6 anos. E somente 37,9% eles conseguem concluir os estudos, né? Então, isso é algo que a gente tem que reverter, né? A gente tem que pegar esse cenário e fazer com que a gente consiga ter mais pessoas qualificadas para a gente poder trabalhar nesse novo mundo, né? Que nós temos aí nesse novo cenário. É isso, Silvano. Beleza, Leandra. Obrigado aí. E puxando, né, um gancho de tudo que você falou, trazendo também um pouco sobre um paralelo da inteligência artificial, muita gente pensava que os seus empregos, né, estariam, de certa forma, garantidos, porque imaginam que certas coisas não podem ser desempenhadas por programas, por computadores, né? E a gente começa a ver hoje que existem uma série de tecnologias, por exemplo, drones sendo utilizados para entregas de mercadorias, e até mesmo veículos que se autopilotam, né, como é o caso da Tesla, que conseguem dirigir e se locomover sem a interferência do humano, né? E aí eu quero entrar aqui numa questão ética, né, da inteligência artificial, porque nós temos que começar a pensar em quem seriam os responsáveis pelas decisões que esses programas vão começar a tomar. Por exemplo, existe uma discussão muito grande em torno do veículo autônomo, né? Um veículo está numa estrada e existe uma situação de perigo, né? Onde uma família está atravessando a rodovia e o veículo ele tem que tomar uma decisão se ele vai tomar uma decisão no intuito de preservar a vida daquela pessoa que é o proprietário do veículo, ou se ele vai tomar uma decisão no sentido de tentar preservar o máximo de vidas, no caso, considerando que aquela família que está atravessando a rodovia também está sofrendo um risco ali de um acidente, né? Então, nós temos aí também as questões da ética que envolvem as decisões que esses programas tomam, né? Por exemplo, temos um outro caso aí de um casal lá, parece que foi no Rio de Janeiro, que solicitou uma rota para um aplicativo, e o aplicativo tomou uma rota que passava por dentro de uma favela, né? E esse casal foi alvejado e acabou sendo morto. Então, essas decisões que os programas tomam, né? A gente tem que começar a pensar nas responsabilidades também. E eu gostaria, então, de começar esse segundo bloco, digamos assim, com o professor Pedro, né, perguntando se já existe alguma coisa dentro, alguma ação dentro do judiciário aqui no Brasil que envolva, né, a questão de tomada de decisão ou processos que envolvam a tomada de decisão por parte de um computador ou um sistema. Eu sei que parece que nos Estados Unidos já tem, mas eu não sei dizer ao certo se aqui no Brasil tem. E talvez o professor Pedro pudesse ter alguma questão relacionada a isso para nos trazer em relação à ética da tomada de decisão por parte dos computadores e a quem culpar no caso aí de um processo, né? Bom, a inteligência artificial está sendo usada já em larga escala nos tribunais superiores. No Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, todas as ações que entram, todas sem exceção, elas passam por uma análise de inteligência artificial para identificar que tipo de ação que é e para onde e de que maneira elas podem ser analisadas daí para frente. Então elas fazem os computadores, porque são muitas ações. Salvo engano, eu vou dar um número de uns 8 anos atrás. O ministro do Superior Tribunal de Justiça julgava, em média, 33 mil processos por ano.
33 mil processos por ano. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, na época, julgava, em média, 12 mil processos por ano. Então, isso aí, fazendo uma análise bem simples, é impossível fazer isso uma pessoa que se faça sem a ajuda de inteligência artificial, né? Então, obviamente que enquanto não havia essa inteligência artificial, as pessoas criavam modelos e a tecnologia de informação ia ajudando a fazer a direção dessa análise, né? Mas hoje a inteligência artificial ela busca, ela identifica o tipo de processo e ela dá a tramitação a ele, a tramitação correta, ou seja, já existe essa dispensa. Obviamente que quando há algum problema, uma pessoa física vai lá e resolve o problema. Mas na maioria das vezes, hoje, a maioria dos processos dos tribunais superiores são analisados dessa maneira, através da inteligência artificial. E não é de hoje. Eu acredito que já uns 7 anos, talvez, de 2013, 2014 para cá, 6, 7 anos, né? Isso tem auxiliado muito no andamento, né? Porque senão nunca um ministro unicamente julgaria 33 mil processos no ano, né? Esses programas, eles chegam a dar o veredito final, ou eles só dão uma indicação do que pode ser o mais correto e existe a chancela de uma pessoa ainda? Por enquanto, eles fazem só análise para descobrir que tipo de processo que se faz, né? E a partir do momento que ele dá a dica do que se trata o processo, assim como você falou, Silvano, não foi o Silvano, foi o Douglas, que falou dos médicos que fazem aquela análise, né? Os processos são basicamente muito iguais também. Então, isso vai se colocando numa prateleira virtual e os julgamentos praticamente são todos iguais, né? Então, é uma coisa... Isso tem acontecido bastante, isso tem ajudado bastante, porque existem muitas ações repetitivas, e dentro disso daí... E essas ações repetitivas, elas entulham o judiciário e impedem que ele ande de uma maneira mais rápida. Esse também o grande defeito é esse. Mas a grande jogada da inteligência artificial tem sido a identificação das ações por enquanto. Mas já existem programas que vão além e estão sendo analisados para ver até que ponto existe a possibilidade de se fazer isso, né? De que esse programa faça essa análise e que obviamente que depois vai passar pelo crivo de alguém, né? De alguém, né? Mas isso até eu estou tentando lembrar do século, não sei que século foi, eu estou tentando lembrar chama síndrome de Vespasiano. Aí eu lembrei. Vespasiano era um rei, sei lá, 1000 e tantos anos atrás, ou centenas de anos atrás, né? Em que ele estava fazendo construções grandiosas. E isso tem a ver, porque eu acho interessante, é uma analogia que é feita. E daí uma pessoa extremamente inteligente, um cientista da época, criou uma máquina que levasse as pedras para a construção dessas obras, né? E ele pegou o projeto, achou maravilhoso, condecorou a pessoa deu uma condecoração, deu um galhardão para a pessoa, né? Mas disse, olha, eu agradeço, eu gostaria de contar sempre com a sua ajuda, mas eu não posso tirar os meus trabalhadores desse serviço, senão eles não vão ter o que comer. Então, esse aí é o lado inverso da inteligência artificial, né? A gente vai ter que trabalhar nisso. E as pessoas, eu acho que foi o Silvano que falou, vão ter que se reinventar. Ué. Quem não se reinventar vai sucumbir. No Poder Judiciário, nós tivemos várias pessoas mais antigas que se negam a se reinventar.
Não existe hoje um juiz que consiga trabalhar se o celular não for um smartphone. Porque nós trabalhamos muito pelo smartphone. Os julgamentos do Tribunal de Justiça hoje, na grande maioria, são feitos pelo WhatsApp, para ter uma ideia da situação. Então, só se houver alguma divergência, se houver sustentação oral, que nós vamos para a sala virtual, né? Todos os demais processos são decididos no WhatsApp. Então, a gente realmente está se reinventando. Quem não se reinventar vai ter problema. Foi a Leandra que fez essa observação de se reinventar. Mas é interessante que existem hoje algumas startups já que oferecem um sistema de confecção de peças para escritórios de advocacia. Sim. Escritórios submetem a todos os dados da ação e o sistema, ele vai lá, busca, não deixa passar nenhuma jurisprudência, nenhuma lei, nada, ele vai lá e monta a peça conforme a melhor solução possível, inclusive levando em conta o perfil do juiz que vai julgar. Sim. Então, é uma coisa bem crítica isso, né? Como os sistemas estão... Então, alguns escritórios, né, acabam tendo um advogado só para fazer a assinatura das peças que foram montadas por um sistema, né? Sim. O que eu fazia, imagina, eu fazia toda essa parte de inteligência artificial, eu trabalhava na década de 80, quando eu me formei em 86, e comecei a advogar. Então, eu morava em Curitiba. Curitiba tinha 21 varas cíveis. Conforme a distribuição para o juiz, eu já sabia se eu ia ter que recorrer, se eu não ia ter que recorrer, porque a gente sabia o padrão de qualidade, porque uma das coisas mais importantes do magistrado, mais importantes, é a coerência. O juiz não pode decidir uma coisa hoje e outra coisa, a mesma coisa amanhã. Ele tem que decidir a mesma coisa sempre, né? A não ser que haja, pela dinâmica do universo, da sociedade, justifique, mas ele vai ter que justificar por que está mudando daquele... Mas ele tem que decidir sempre da mesma maneira. E isso é o grande tchan da magistratura, é esse. É a coerência. Então, dentro dessa coerência, eu já sabia se teria que recorrer ou não. E hoje a inteligência artificial faz isso. Exatamente. Isso é bacana demais, né? Sem contar os modelos, né? Quando eu comprei meu primeiro laptop em 94, nossa senhora, foi a melhor coisa do mundo, gente. Pô, eu lembro que de 89 a 94 era máquina de escrever, e às vezes tinha sentença lá, que ia lá e tal, e errava uma letra, daí tinha que apagar e tal, e era chato, né? Nossa, quando eu vi que dava para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, foi lindo demais, viu? Para mim foi... Eu acho que de todos aqui, o mais encantado com isso tudo sou eu. Apagar, né? Minha vida mudou muito, viu? Minha vida mudou muito para melhor. Passar o corretor na máquina de escrever lá era também. Porque eu sou juiz desde 1989, há 31 anos, imagina a loucura que é. Era engraçado. Vamos, Leandra, quer trazer algumas inovações da área de inteligência artificial aí que você gostaria de falar, que envolve também a questão da ética, do uso desses programas? Você tem algum exemplo para dar para a gente? Em relação a essa questão da ética, é algo bem assim, que nós temos que tomar muito cuidado, né? Então, principalmente agora com essa nova lei de proteção dos dados, né? Onde até então você ia numa farmácia fazer uma compra, né? E aí você passa seu CPF e essa farmácia ela já tem todos os seus dados, né? Só confirma, você mora em tal endereço, seu telefone é esse. Até o seu Pedro aí, né? Nessa área jurídica entra essa nova lei que nós temos que aprender ainda muito com ela, né? E se preparar, porque muita coisa vai mudar, né? Então, acho que quando a gente fala em ética, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a tecnologia, ela vem para agregar, né? Então, assim, muitas coisas aí que nós tínhamos que se preocupar em fazer, a tecnologia, ela veio para poder ajudar. Então, hoje os bancos, então, assim, hoje a tecnologia, ela está em toda a área, né? Então, qualquer lugar que nós vamos, aí a gente tem a tecnologia presente.
E só que, para nós, o ser humano, então, ele tem que tomar, assim, nós temos que se precaver em relação ao acesso, né? Então, a gente faz uma compra em determinado lugar, então nós temos que se preocupar, né, com as nossas informações, porque isso ser usado futuramente em algo que possa não contribuir, né, contribuir com aquilo que a gente espera, né. Em relação às tecnologias hoje que nós temos, a gente observa aí em relação ao agronegócio, né, hoje o Estado Tocantins é um setor que tem grande crescimento, né, no setor do agronegócio. Então, nós temos aí os profissionais que vão sofrer mudanças, né? Então, hoje nós temos tratores sendo conduzidos, né, na mão, né, por um celular que faz o serviço hoje que um tratorista fazia. Então, assim, é algo que logo, né, por mais que a gente ainda não tenha muitas empresas grandes aqui dentro do estado, mas é um cenário que está vindo e com força, né? Então, enquanto um trabalhador, ele dentro de uma área, ele trabalha 8 horas, a máquina ela pode trabalhar 24 horas, né? Basta programar. É isso aí, Silvano. É isso aí, Leandro. E o Douglas, eu queria ver com você, Douglas, por ser um especialista na área também que trabalha muito com o desenvolvimento dessa parte de software com inteligência artificial, como fica a questão de, digamos assim, a postura do desenvolvedor desse tipo de sistema, já que ele tem todo o acesso a definir as regras, né, e como serão feitas as decisões, como fica essa questão de você ter essa auditoria, né, para evitar que você coloque algum comportamento ali, digamos assim, malicioso, maldoso, dentro de um sistema que vai tomar decisões importantes. Sim, pois é, assim, essa questão, essa abordagem, essa visão ética, né, sobre essa questão da aplicação de IA na sociedade hoje em dia é uma coisa muito séria, assim, né, sendo que eu, às vezes, assim, eu acho que, como é uma situação muito nova, né, assim, naturalmente falando, o ser humano, ele é reticente a mudanças, a gente sabe disso, né, e aí, até como o professor Pedro falou agora há pouco, né, sobre eventualmente algumas pessoas, assim, digamos, mais antigas do judiciário, que são, assim, um tanto quanto resistentes a novidades e tudo mais. Isso acontece em qualquer área. E até, assim, tanto que a gente consegue eventualmente mostrar que vale a pena um certo, entre aspas, risco com o IA, porque o resultado é mais interessante. A produção, exatamente, no caso, fica melhor. Por exemplo, até usando isso que você falou agora há pouco, Silvano, com relação aos carros da Tesla, por exemplo, que se dirigem sozinhos, né, e assim por diante, e aquele dilema entre, se um acidente envolvendo um carro autônomo mata uma família, quem leva a culpa, no final das contas? É claro que essa é uma pergunta que é muito relevante para esse contexto, mas eu também, assim, uma outra questão que é muito importante também, na mesma situação, é perceber o seguinte: a própria Tesla, exatamente no caso, produtores de carros autônomos fizeram um estudo com relação a... Pense no seguinte, quantos quilômetros, no caso, em média, um motorista humano leva para sofrer um acidente? Então, vou assim colocar, digamos que qualquer pessoa normal, na média, dirige, por exemplo, 100 mil quilômetros, e então a cada 100 mil quilômetros, em média, ela sofre um acidente com o carro. Pode ser uma batida grande, pode ser uma batida pequena, mas ela sofre algum tipo de acidente com o carro. O fato é que se eu tenho um carro autônomo, e eles exatamente mostraram isso, que o carro autônomo, na média, ele leva, exatamente no caso, mais tempo, ele dirige mais quilômetros que uma pessoa normal dirigindo até sofrer um acidente. Ou seja, ele acaba sendo um motorista melhor que uma pessoa, que um ser humano que eventualmente pode se sentir mal dirigindo, sofrer um mal súbito, pode estar com sono, pode estar embriagado, por diversos motivos, entendeu? Então, assim, eu entendo que a gente pode ter, assim, naturalmente falando, uma vontade muito grande em encontrar um culpado, digamos assim, né, para um acidente que envolvesse um carro autônomo, mas a questão é perceber que, independente de quem seja o culpado, a gente teria, no final das contas, um resultado muito positivo com relação a evitar, de repente, muitos acidentes que um ser humano dirigindo, exatamente no caso, acabaria sendo responsável por isso,
enquanto o autômato, sim, exatamente seria um motorista melhor. Ou seja, todo mundo sairia ganhando no final das contas, dado que a gente acabaria exatamente, no caso, tendo menos problemas no trânsito, com acidentes e assim por diante. Isso vale não só para essa situação, no caso aqui de, assim, digamos, motoristas e tudo mais, mas para qualquer situação que, assim, que envolve decisões humanas, né? Eu falei lá no início com relação a médicos, por exemplo, a gente tem de novo, um médico que pode se equivocar, por exemplo, em diagnósticos. Bom, se eu tenho um sistema computacional que ele consegue, no caso, ser mais assertivo, né? Também, igual também, de novo, o professor Pedro falou lá atrás sobre essa questão de diagnósticos a partir de raio-x, por exemplo, se eu tenho um sistema computacional que ele é mais capaz de identificar algum tipo de alteração no raio-x do que um médico humano, eu entendo que, assim, mas e quando ele errar? E quando ele errar, a gente precisa fazer algo com isso, mas a questão é perceber que ele provavelmente vai errar menos que um humano, entendeu? Então já é uma coisa positiva nessa discussão. Eu acho que, assim, não que a gente deva ignorar, no caso, a gente sempre tem prós e contras, entendeu? Então eu não sou de forma nenhuma aquela pessoa para afirmar que não, IA realmente a gente tem que mudar tudo para IA daqui para amanhã. Não é isso. A gente tem uma adaptação grande, é um grande processo, no caso, há muita coisa a se discutir nesse contexto. Mas é perceber que, assim, a gente já tem atualmente vários pontos positivos, no caso, nesse tipo de evolução, que é muito natural, até assim, nesse momento agora, a gente está cada vez mais mostrando várias situações em que a gente tem sistemas computacionais que se mostram, entre aspas, mais seguros, mais confiáveis, no caso, do que humanos, para muitas decisões. Então, assim, eu acho que eu sempre gosto nessa questão de ética, no caso, envolvendo IA, chamar atenção exatamente para esse fato, é perceber que a gente tem resultados práticos, no caso, exatamente, sendo o mais pragmático possível, a gente tem, sim, diversas demonstrações de que essa adoção de IA para atividades humanas diversas, que exatamente envolvem repetição, que envolvem experiência, a gente tem, no caso, assim, indicadores que são positivos quanto ao uso de IA em substituição a humanos. Eu entendo também, mudando um pouco o foco, que, ok, mas como é que fica a questão aí do trabalho de pessoas exatamente que seriam eventualmente substituídas por máquinas, por sistemas computacionais? Como é que fica essa questão, então? Essa é uma discussão também muito interessante. A gente tem, por exemplo, hoje, por conta da pandemia que a gente viveu agora nesse ano de 2020, a gente teve aí, por exemplo, o governo fornecendo auxílio emergencial, no caso, para pessoas em condições específicas lá, com relação à baixa renda e assim por diante. Mesmo antes da pandemia, já era discutido que, com a evolução da aplicação de IA, no caso, para exatamente substituição de pessoas em tarefas diversas aí no mercado de trabalho, a gente teria que, eventualmente, assim, chegar num ponto de produtividade tão interessante que realmente não haveria muito onde, assim, tipo, não haveria trabalho para essas pessoas e, eventualmente, o governo teria que fornecer esse tipo de renda básica de maneira generalizada. Eu acho que, assim, é o tipo de assim, possibilidade que é bastante concreta, para falar a verdade. Há, inclusive, vários economistas, no caso, importantes, aí no caso, mundo afora, que defendem esse tipo de possibilidade, que seria realmente, no caso, não que seja algo para acontecer nos próximos 5 ou 10 anos, mas é realmente para mais longo prazo. Mas, ainda assim, a gente, eventualmente, teríamos, de maneira tão difundida, robôs e exatamente sistemas inteligentes aí, no caso, por aí afora, de modo que a gente poderia realmente pensar em chegar a um nível de produtividade tão grande que a gente poderia fornecer de maneira, assim, digamos, tão abrangente quanto possível, um tipo de renda básica para que pessoas que talvez não conseguissem se inserir no mercado de trabalho em quantidades que fossem um tanto quanto mais criativas, ainda assim tenham o seu sustento, né? E é uma coisa que é realmente importante de se comentar, acho eu. Acho que toda tecnologia que surge, ela tem sempre os seus prós e os seus contras, né? Então, é uma passível de ser feita realmente uma análise para ver a questão do quanto compensa ou não compensa a implantação dessa nova tecnologia. Mas, com certeza, né, sempre os resultados tendem a serem melhores, né? Porque a taxa de erros é menor, a máquina não cansa, e ela tende, no caso da IA, quanto mais ela trabalha, mais ela aprende e mais ela tende a ser assertiva, né? Porque o algoritmo está todo o tempo se refinando e criando novas
regras, né, novos aprendizados e tomando as decisões sempre baseadas em mais e mais, digamos assim, informações. Bom, nós já estamos quase no final do nosso tempo, acho que a gente pode fechar falando um pouco, puxando também um gancho do que o professor Pedro falou, sobre o perfil do mercado de trabalho hoje, né? Porque temos aí pessoas que trabalham na área jurídica, pessoas que desenvolvem sistemas, temos médicos, temos toda essa gama de profissionais, e eles precisam se conversar, né? Precisam entrar em um acordo aí, porque senão os sistemas eles não vão funcionar de forma adequada. E aí eu começo pela Leandra, né? Dessa vez pelo bloco pela Leandra, falando um pouco aí do que você acha, Leandra, como é que tem, em termos da formação, de como esse profissional vai para o mercado, como que tem que ser a formação desse profissional, seja ele do direito, seja ele de sistemas, seja ele médico ou qualquer outro profissional, né, qualquer outra profissão, engenheiro, como que o mercado espera que esse profissional seja, né, as skills, as habilidades desse profissional dentro desse mercado que é tão hoje heterogêneo, porque exige conhecimento de várias áreas, né? Certo. Primeiramente, Silvano, eu acredito que, assim, primeiramente, as organizações, elas precisam passar por essa mudança, né? Então, hoje a gente tem as organizações tradicionais, onde a gente tem funções definidas fixas, com cargos e distribuído cada atividade daquele e responsabilidade daquele cargo. Então, assim, esse novo cenário, ele muda, né, esse contexto, né? Aonde o trabalhador, né, o colaborador, ele tem que ser interdisciplinar. Então, ele tem que conhecer de tudo um pouco. Então nós temos esse novo cenário, nós temos várias nomenclaturas, né, que são dados para esses cargos. Então, são os designers, os analistas, e eles passam o gerente, aí eles passam a ser chamados de super empregos. Então, onde a gente tem aquele profissional que ele tem que dominar não somente aquilo que o cargo dele exige, né? Então, ele tem que ter o lado dele desenvolvido de saber lidar com os conflitos, saber conversar com as pessoas, trabalhar, entender, né, o próximo, porque nada adianta ser aquele cara que ele domina tudo aquilo que ele faz, que ele seja um super cara, e ele não tem esse lado dele, né, desenvolvido. Então, eu acredito que esse novo profissional, ele tem que partir para esse caminho, né? Nós temos que desenvolver essas habilidades sociais nossas, para que a gente possa conduzir, né, e estar preparado para esse novo cenário nosso aí, que cada dia mais nós temos aí as organizações, né, já fazendo essa mudança de contexto. Hoje eu percebo que o mercado, ele tem dois tipos de perfil de profissional, né? Você tem aquele profissional bastante especializado, que faz a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, vira um pesquisador muito especializado em uma determinada área, em um determinado tipo de problema, mas nós temos aquele profissional também, existem pessoas, e nós temos muitos casos dentro da própria universidade, de acadêmicos que estão fazendo 2 cursos, né, ou às vezes fazem até 3 cursos de graduação em áreas diferentes, que é aquele profissional com uma formação mais horizontal do que vertical. Ele amplia a área de atuação, combinando conhecimentos, e também é um perfil de profissional bastante desejado hoje no mercado, né? Então, ambos os casos têm as suas colocações, mas hoje também aquele profissional heterogêneo, ele também está sendo muito solicitado. E aí eu acho que o Douglas pode também falar um pouco mais dentro da academia aí, como é que ele está vendo essa questão do perfil heterogêneo do profissional dentro do mercado de trabalho, né? Entendo toda essa questão da computação e da inteligência artificial atuando hoje. Sim, pois é, assim, isso é muito interessante. Eu vi há um tempo atrás, como se fosse uma tirinha, né, comparando
profissionais na costa oeste americana e na costa leste americana, né? Tipo, costa oeste, Califórnia, Vale do Silício, ou seja, obviamente um polo tecnológico, enquanto na costa leste a gente tem exatamente, no caso, Nova York, que exatamente seria esse polo mais de negócios em si. Então, assim, uma comparação entre o que você teria nesse polo, que é um tanto quanto mais tradicional. Então, você tem profissionais habituais, né? Você tem médicos, você tem professores, você tem engenheiros, você tem advogados e assim por diante. Enquanto, exatamente na costa oeste, na Califórnia ali, então, por essa influência, exatamente como eu falei, Vale do Silício e assim por diante, todo mundo é profissional na sua área em si, mas com um viés tecnológico mais presente, tudo bem? Então, exatamente não, eu sou um médico, mas eu tenho exatamente, no caso, algum tipo de pós-graduação, especialização em tecnologia, por exemplo, em medicina à distância. Não, eu sou professor exatamente no caso, mas eu sou especializado, por exemplo, em tecnologias de ensino, exatamente, através exatamente de computação. E, assim, eu acho que, hoje em dia, isso é uma coisa muito interessante, a gente vai ter cada vez mais esse tipo de, assim, digamos, de viés se espalhando, né? Hoje, como eu falei, pode ser, assim, um tanto quanto mais localizado, né, em polos de computação, como é o Vale do Silício, como é a Califórnia, mas cada vez mais é isso, e até uma coisa que eu sei que a gente tem aqui, no caso, na nossa plateia aqui, no caso, alunos de diversos cursos de graduação, e é uma coisa que eu digo, para qualquer um aqui, vale a pena aprender a programar. Você pode não ser de computação, você pode ser de medicina, você pode ser de direito, você pode ser de contábeis, você pode, não importa a área. Aprender, assim, um pouco mais de computação hoje em dia, e entender um pouco melhor como é que como é que isso tudo acontece, é interessante porque é para onde tudo caminha, para falar a verdade, e a gente não consegue resistir a assim, nadar contra a maré, na verdade, sabe, perder a longo prazo, no final dos contos. Vai se cansar e não conseguir vencer isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem hoje em dia essa noção de que, primeiro, computação é uma coisa que está cada vez mais difundida. Outro ponto interessante nesse sentido é que, por exemplo, na Europa, a gente tem hoje em dia muitos colégios, muitas escolas. Assim, digo na Europa porque no Brasil a gente também tem isso, mas ainda assim, de maneira menos popularizada, difundida, né? Mas na Europa, em escolas, por exemplo, é muito mais habitual você ver hoje em dia algum tipo de ensino de uma segunda língua como o inglês, e não mais de uma terceira língua, mas sim de programação, por exemplo, para crianças, exatamente. Ou seja, desde o ensino fundamental você vê já crianças com algum contato mais evidente com programação, de fato, não apenas mexer no computador, tipo, abrir internet, acessar um site, porque isso qualquer criança faz hoje em dia, tudo bem? Mas é realmente aprendendo um pouco mais sobre computação de fato, com programação, com lógica de programação, com exatamente essa compreensão de como é que eu consigo automatizar alguma tarefa, por exemplo, que é uma coisa que qualquer atividade profissional hoje em dia tem, né? Então, assim, essa difusão, vou assim dizer, e de computação, no caso, em todas as áreas profissionais, é uma coisa que realmente a gente vai ver cada vez mais acontecendo. Eu acho que é uma coisa que é muito importante de se perceber. Alguns alunos meus, no caso de graduação, até brincam, né? Eu tenho um filho de 3 anos e ele fala assim, professor, já começou a ensinar ele a programar já, né? E eu falo brincando, bom, não comecei ainda, mas já estou pensando nisso, porque a verdade é essa, independente da área que ele venha querer seguir enquanto profissional no futuro, ele saber informática, saber exatamente, no caso, alguma coisa de programação, de computação, certamente vai ser positivo para o futuro profissional dele, assim eu acredito, e eu acho que é exatamente assim, esse seria realmente um ponto importante nessa questão dessa, assim, digamos, heterogeneidade, né, exatamente da formação profissional. Como eu falei, não importa, não, eu sou de humanas, não tem nada a ver com computação, vai por mim. Tem computação envolvida no seu meio profissional, certamente é uma coisa, é uma habilidade que é interessante de você poder estar adicionando aí, no caso, ao seu cinto de utilidade, né, vou assim colocar, um pouco de computação, um pouco de programação, exatamente. A gente tem hoje em dia muitos cursos por aí disponíveis, gratuitos na internet, vale a pena gastar um tempinho e embarcar um pouco nessa área também, mesmo que seja superficialmente, mas já te dá um pouco mais de formação, e isso é positivo, com certeza. É isso aí, Douglas. Também concordo com você nessa questão. Acho que a formação precisa ser um pouco mais heterogênea, né?
a gente conseguir diminuir essa distância aí que existe entre os profissionais. Professor Pedro, vamos abusar aí da sua experiência para você dar a sua opinião aí de como você acha que podemos reduzir, então, esse grande abismo que existe entre as profissões, né, hoje, e também a parte tecnológica que muitas vezes não conseguem se comunicar, como você mesmo citou o exemplo aí, tendo que alinhar por baixo para começar a evoluir juntos, né? Mas aí tem a sua opinião de como você acha que podemos melhorar essas inter-relações entre a tecnologia e os demais profissionais que trabalham em outras áreas. Bom, eu tenho algumas coisas interessantes a pontuar, obviamente que assim, são questões mais filosóficas, né? Mas assim, é só para se pensar, não é crítica, não é nada, mas é uma coisa assim para se pensar, porque hoje, se o profissional não for multidisciplinar, acabou, sabe? Para mim é assim, eu já tive, uma vez, em 1990, eu participei de um debate que estavam querendo montar uma escola técnica numa cidade aqui do Tocantins, em Paraíso, né? Eu disse que eu era contra, sabe? Não, eu sou contra. Não, por quê? Mas isso é uma profissão e tal. Eu falei porque o técnico, ele vai ser uma pessoa bitolada. E nós precisamos de gente que tenha mais informações, né? Então, naquela época, eu tinha 20 e poucos anos, 24, 25 anos, já era juiz há 2 anos, e já era pós-graduado em filosofia, ou seja, eu já tinha a cabeça mais aberta. Eu acho que as pessoas precisam ter conhecimento de todas as áreas, né? Obviamente que na sua área ele vai se aprofundar mais, né? Mas para poder atuar, né? Hoje em dia, um juiz que não ele tem que ser juiz, ele tem que ser administrador, ele tem que ser estrategista, né? Senão, não anda o trabalho. O trabalho na vara não anda, e é incrível porque eu, por exemplo, tenho trabalhado em média com 2.000 processos mês. Isso é impossível. Não, não é impossível. Basta ver que tipo de administração que nós vamos fazer e que tipo de estratégia que nós vamos utilizar para tentar dar à sociedade uma resposta rápida. Porque todo mundo diz que o judiciário é moroso, e justiça tardia não é justiça, essa é a realidade. A gente tem que entender isso, né? Uma crítica, a gente tem que morder cortar da própria carne, né? Eu vi assim, eu li uma reportagem sobre o pessoal do Vale do Silício. Talvez você ache no Google, né? O doutor Google aí, que o pessoal do Vale do Silício tem retardado que os filhos fiquem no computador e fiquem nos celulares, né? Veja bem, não estou indo contra o que você falou, Douglas, você tem razão. Desde cedo nós devemos levar as crianças para entender a parte de computação. E hoje essa geração Z, me parece que a Y já está acabando, a Z já chegou. Cara, o menino com 10 meses mexe no celular melhor do que eu. Eu fico até chateado, né? Cabeça enorme, 60 centímetros de cabeça, e o menino com 10 meses sabe tudo. Então, é uma geração diferenciada, sabe? Só que a preocupação deles é não tornar os filhos escravos. Foi essa coisa, porque hoje, eu vou dizer, eu, Pedro, sou escravo do celular. Se bobear, eu saio na rua sem roupa, mas você leva o celular. Você sai na rua sem carteira, mas tem o celular. Tudo, a primeira coisa que você pega é o celular, parece que você está nu, né? Isso está, de uma certa maneira, está errado, porque nós nos tornamos escravos dele. A gente tem que saber a diferenciação disso e essa nuance. E fazendo, eu vou fazer um afago e uma comparação que, para mim, é muito interessante. O profissional de TI é igual a um arquiteto. O bom arquiteto é aquele que você chega para ele e diz, olha, eu preciso de uma casa assim, tantos quartos, tantos metros, a fachada assim, e ele consegue desenhar aquilo e você chega na frente da casa e diz, nossa, você conseguiu colocar no papel e transformar meu sonho em realidade. O profissional de TI hoje,
é essa pessoa. Eu preciso de um software, de um programa que faça isso, né? Essa capacidade de captação vem da capacidade da multidisciplinariedade que o profissional de TI tem. Ele vai abrir a cabeça para pensar, ó, como será que é? Vai perguntar, vai haver um debate. E isso aí é uma coisa que é fundamental, sabe? A grande vantagem hoje, por exemplo, é que esse ano, para mim, eu vou falar de que 2020 foi o melhor ano da minha vida, né? Nossa, o fato de ficar em casa foi muito bom. Eu trabalhei muito mais. Eu trabalhei 130% a mais do que eu trabalhava antes, né? A produtividade aumentou muito, né? E a vantagem dessa parte tecnológica é a transparência de tudo que nós fazemos. Isso é fundamental, gente. Para quem trabalha como no poder público, sabe que tem que prestar contas à sociedade, isso é fundamental. Sabe, a pessoa tem que saber quantos processos que a pessoa trabalha, quanto ele despacha, quanto ele vê. Isso é fundamental, né? Até outro dia alguém me falou, tem um fulano aí que não me disse o nome, também não me importa. Falo fulano aí que falou que você é preguiçoso. Eu dei risada, sabe por quê? Porque para saber se eu sou preguiçoso ou não, você acessa o site do Tribunal de Justiça e vai olhar lá quantos processos eu analisei no mês. E não precisa comparar com mais ninguém. Se você for comparar com um juiz, com outro juiz do mesmo padrão, vai ver que eu trabalho mais que ele. E, no entanto, a pessoa acha que eu sou preguiçoso. Mas isso é normal. A gente não pode achar que a pessoa está errada ou está certa. A gente não julga, né? Eu sou juiz porque eu julgo fatos, não julgo pessoas, né? Então, cada um tem a sua visão. Agora, essa transparência que a tecnologia de informação trouxe para a gente e a inteligência artificial nos ajuda na agilidade nas coisas, para mim, foi o grande presente. Para mim, esse foi o grande presente. Jamais poderia imaginar que eu ia ficar tanto tempo longe de uma irmã que eu gosto tanto, que está doente, mas eu falo com ela sempre, olhando pela câmera e tal. Gente, nós estamos aqui, o Douglas está em Petrópolis, eu estou morrendo de inveja dele lá, que ele pode sair dali lá em Correios, o melhor restaurante que tem lá, que é uma delícia, sei lá, né? Petrópolis é uma delícia, um lugar maravilhoso. Então, quando que a gente imaginava que uma situação dessa poderia ocorrer, né? Isso aí, graças a vocês, sabe? São vocês que trouxeram isso. E essa multidisciplinariedade de coisas, né? Hoje, tem que saber de TI, tem que saber de administração, tem que saber de economia, enfim, tem que saber de direito um pouco, todo mundo precisa disso, né? E isso aí que vai transformar vai fazer a nossa grande transformação. O Poder Judiciário, graças à tecnologia de informação, no ano de 2020, do Tocantins, teve um acréscimo de 30% a mais na produtividade. Isso é espetacular. E, nós começamos a voltar agora que nós começamos a voltar. Então, isso é espetacular. Só tem a agradecer mesmo a todos esses profissionais espetaculares que fazem isso tudo e nos tornam bem melhores. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, professor Pedro. Já foi eleito o nosso juiz mor da TI, a referência máxima, porque realmente tem uma visão bastante ampla de todo esse processo que a gente vive hoje, né? A gente percebe que realmente todas as áreas se completam e são necessárias. Pessoal, totalmente. Seria interessante se a gente pudesse abrir perguntas para os assistentes, os nossos ouvintes, mas nós estamos já com o tempo estourado, tá? Então, temos aí, só tenho que agradecer a vocês, né, todos os nossos ouvintes, espectadores que ficaram aqui na live até agora, e especialmente aos nossos convidados. Eu já conheci a Leandra, mas fiquei muito feliz em conhecer Douglas e o professor Pedro também, nosso juiz mor agora. Muito bom conhecer vocês, espero que tenham outra oportunidade de ter uma conversa com vocês novamente, e deixamos aí as portas abertas da Unitins para vocês, sempre que precisarem, estamos à disposição. Obrigado. Eu quero agradecer o convite, dizer que foi um prazer esse debate. Leandra, foi um prazer.
de conhecer, ainda que virtualmente. Douglas também, foi um grande prazer. Silvano, um grande prazer. Vá lá no Café do Alemão, lá na entrada da cidade, lá, Douglas, e comam... É a casa do alemão, né? Casa do Alemão, bom demais esse negócio aí. Né? Gordo já comeu, gordo já fala de comida essa hora, né? Já tá vendo o bife rodando aí, né? Mas é um prazer grande mesmo, viu? Prazer muito grande ter podido participar desse debate aqui. Isso para mim foi muito importante. Só me acrescentou bastante, pessoalmente. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado, professor Pedro. O Douglas, tem a casa da tia Mena ainda das tortas lá no centro? Tem, tia Mena, poxa, nossa, tia Mena é referencial de Petrópolis, né? Nossa, aquilo mata, cara. Verdadeiramente, Petrópolis é um lugar bom de comer, isso aí não dá para negar. O que tem de coisa boa de comer nesse lugar é especial, é especial. E eu também queria agradecer muito mesmo, assim, achei que, poxa, foi espetacular para mim, pessoalmente mesmo, assim, poder estar aí, no caso, em contato com o professor Pedro, com o professor Leandro, Silvano também, no caso, na mediação. Sempre é bom, assim, né, eu acho que esse contato, assim, digamos, com outras áreas, assim, sempre assim, acrescenta de verdade, a gente tem uma visão maior do mundo, e isso hoje em dia é muito importante, né, exatamente, a gente tem que estar mais próximo mesmo, a gente tem que estar contribuindo e perceber que todo mundo sai ganhando, né? Exatamente, a sociedade como um todo ganha com, exatamente, por exemplo, o aumento da produtividade na área jurídica e exatamente o suporte, exatamente no caso que exatamente a TI dá para que isso possa acontecer, né? E tudo mais, e toda essa questão também de inovação, no caso, que é tão importante hoje em dia e que certamente serve de propulsor aí, no caso, para as modificações que a gente tem visto hoje acontecendo no mundo como um todo, né? Da qual o professor Leandro é especialista. Então, assim, para mim foi muito interessante. Agradeço realmente aí ao convite, foi muito bom. E na próxima a gente se encontra, quem sabe, em Petrópolis, não virtualmente, mas pessoalmente. A gente, de repente, toma um café por aí, seja para esse lado aí, seja para esse lado de cá também. Eu vou te trazer para cá, Douglas. Vou te trazer para cá para tu ver o que é o calorzinho gostoso, viu? E o que é lindo essa cidade aqui? Eu sei porque eu sou do Rio. Então, você vai ver, você vai curtir aqui, cara. Leandra, quer fazer suas considerações finais? Quero sim, peço desculpas aí pela minha câmera, porque tem hora que funciona, tem hora que não funciona, agora mesmo não quer funcionar, mas gostaria de agradecer a participação de todos. A gente prova aí que a tecnologia também nos ajuda, né, e muito, que um evento, teoricamente, que ele é presencial, então nós temos aí, gente, tá vendo o Douglas aí, quase 2.000 quilômetros, né, Douglas? Eu acho que mais ou menos isso, acho. Aí pôde participar aí com a gente, e com certeza, né, eu acho que essa troca aí de conhecimento, ele é muito agregador, né, então, assim, cada um com a sua área, então, trazendo o que a gente tem aí da tecnologia dentro dessas áreas que a gente conversou hoje, e muito obrigada a todos, viu? Até a próxima! Valeu, pessoal. Obrigado aí. Bom final de semana para vocês. Abraço. Tudo bom. Felicidades, viu? Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Quem tá com a gravação pode fazer o favor de parar a gravação aí, que a gente está encerrando aqui. Obrigado por todos.